O ar na sala era denso, pesado, quase sufocante. Um silêncio ensurdecedor preenchia cada canto, pontuado apenas pelo eco distante de uma porta batendo. Ela estava ali, parada no centro do cômodo, o corpo rígido, os olhos fixos em um ponto invisível à sua frente. As palavras ainda zumbiam em seus ouvidos, um eco cruel de uma realidade que se desfazia. Um suspiro profundo, quase inaudível, escapou de seus lábios. O tempo parecia ter parado, congelado naquele instante de pura desolação. Então, um movimento lento, quase imperceptível. Uma mão se ergueu, tocando o rosto pálido, como se buscasse confirmar a própria existência. Nada mais importava. Apenas o vazio. Isadora sempre acreditou que a vida era uma tapeçaria tecida com fios de escolhas e consequências, mas nunca imaginou que a sua própria tapeçaria pudesse ser desfiada de forma tão brutal. Aos 30 e poucos anos, ela havia construído uma carreira sólida como arquiteta em Uberlândia, uma cidade que, para ela, representava o equilíbrio perfeito entre a agitação urbana e a tranquilidade do interior. Seu escritório, com vista para a Praça Tubal Vilela, era seu refúgio, o lugar onde seus sonhos ganhavam forma em projetos inovadores e elegantes. Ela amava a precisão das linhas, a harmonia das cores, a funcionalidade de cada espaço. Era ali que se sentia completa, valorizada, dona do seu próprio destino. Seu casamento com Marcelo, um empresário do ramo imobiliário, parecia, à primeira vista, a extensão natural dessa vida bem-sucedida. Eles se conheceram em um evento de negócios, uma feira de arquitetura e construção, e a conexão foi imediata. Marcelo era charmoso, ambicioso, com um sorriso fácil que desarmava qualquer um. Isadora se viu envolvida em um turbilhão de paixão e planos para o futuro. O apartamento que dividiam, um duplex moderno no bairro Morada da Colina, era o retrato da vida que haviam idealizado, sofisticado, confortável, repleto de arte e design. Mas, por trás da fachada impecável, rachaduras profundas começavam a aparecer, silenciosas e dolorosas. A maior dessas rachaduras era o desejo de Isadora de ser mãe. Desde a adolescência, ela sonhava com uma família grande, com o calor de um lar repleto de risadas infantis. Marcelo, no início, parecia compartilhar desse sonho. Eles conversavam sobre nomes, sobre a decoração do quarto do bebê, sobre a alegria de ver um filho crescer. No entanto, com o passar dos anos e as tentativas frustradas, o entusiasmo de Marcelo foi minguando, substituído por uma frieza crescente. Isadora se sentia cada vez mais sozinha nessa jornada, carregando o peso da expectativa e da frustração em silêncio. As consultas médicas, os tratamentos, as esperanças renovadas a cada ciclo e as decepções subsequentes a esgotavam. Ela se via em um labirinto de emoções, onde a alegria de sua carreira não conseguia preencher o vazio que a ausência de um filho deixava em seu coração. Naquela manhã fatídica, Isadora havia recebido a notícia de que seu voo para um congresso em São Paulo fora remarcado para o dia seguinte. Um alívio momentâneo, pois significava uma noite a mais em casa, talvez uma chance de reacender a chama com Marcelo, que andava cada vez mais distante. Ela decidiu fazer uma surpresa, preparando o jantar favorito dele e acendendo velas, na esperança de que a atmosfera romântica pudesse quebrar o gelo que se instalara entre eles. O aroma de manjericão e tomate fresco preenchia a cozinha, e a música suave tocava na sala, criando um cenário de paz e expectativa. Quando Marcelo chegou, a porta se abriu com um rangido que parecia rasgar o silêncio da noite. Seu rosto estava contraído, os olhos escuros, e a surpresa de Isadora se transformou em um pressentimento gélido. Ele não sorriu, não a abraçou. Apenas a encarou com uma intensidade que a fez recuar. "O que é tudo isso, Isadora?" ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. Ela tentou se aproximar, a mão estendida, mas ele se afastou bruscamente. "Não toque em mim. Não finja que se importa." As palavras de Marcelo vieram como golpes, um após o outro, desferidos com uma crueldade calculada. Ele a acusou de ser a culpada por suas traições, de sua frieza na relação, de sua obsessão doentia por ter filhos que o havia afastado. Cada frase era uma estaca cravada em seu peito, uma verdade distorcida que a deixava sem ar. Isadora tentou argumentar, tentou se defender, mas suas palavras se perderam no turbilhão de acusações. "Você é fria,
Isadora. Só pensa em si mesma, na sua carreira, nesse seu desejo egoísta de ser mãe. Eu não aguento mais. A dor era física, um nó na garganta que impedia qualquer som de sair. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés quando ele proferiu as palavras que selariam seu destino. Eu quero o divórcio. E você vai sair daqui. Este apartamento é meu, sempre foi. A escritura está no meu nome. O choque a paralisou. O apartamento que ela ajudou a decorar, a escolher cada detalhe, o lar que ela considerava seu, era, na verdade, uma ilusão. Uma armadilha. A humilhação era profunda, cortante. Ela não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. Aquele era o fim de tudo o que ela conhecia. Isadora não chorou. Não gritou. Apenas o encarou, os olhos marejados, mas firmes, enquanto ele terminava de despejar sua raiva e frustração. A dignidade, mesmo ferida, a impedia de desabar ali, diante dele. Ela apenas assentiu, um movimento quase imperceptível, e se virou, caminhando em direção ao quarto. Precisava de ar, de um momento para processar a avalanche de dor e traição. O mundo ao seu redor desmoronava, e ela se sentia pequena, insignificante, à deriva em um oceano de desespero. A porta do quarto se fechou atrás dela, abafando o som da vida que se esvaía. O quarto de Isadora, antes um santuário de cores suaves e texturas acolhedoras, agora parecia um calabouço. A luz da lua que filtrava pela janela mal conseguia dissipar a escuridão que se instalara em sua alma. Ela se sentou na beirada da cama, as mãos apertando os joelhos, tentando conter o tremor que percorria seu corpo. A voz de Marcelo, fria e calculista, ecoava em sua mente, repetindo as acusações, as humilhações, a sentença de seu banimento. Este apartamento é meu, sempre foi. A frase era um punhal, retorcendo-se na ferida aberta de sua dignidade. Como ela pôde ser tão cega? Tão ingênua? A mulher forte e independente que ela acreditava ser desmoronava em pedaços, revelando uma vulnerabilidade que a assustava. A noite se arrastou em uma tortura silenciosa. Isadora não conseguiu dormir. Cada ruído da casa, cada sombra projetada na parede, parecia zombar de sua desgraça. Ela repassava os últimos anos, buscando sinais, pistas que pudessem ter alertado para a farsa que vivia. As desculpas de Marcelo para não registrar o apartamento em nome de ambos, as viagens de negócios cada vez mais frequentes, a distância emocional que se tornará um abismo. Tudo se encaixava agora, formando um mosaico cruel de manipulação e traição. A dor da perda do casamento se misturava à raiva da humilhação pública, a vergonha de ter sido enganada de forma tão vil. Ela se sentia não apenas abandonada, mas também ridicularizada, uma peça em um jogo que ela nem sabia que estava jogando. Ao amanhecer, o sol tímido de Uberlândia tentou invadir o quarto, mas Isadora permaneceu na penumbra, imersa em sua própria escuridão. Ela sabia que precisava agir, mas o corpo parecia pesado demais para se mover, a mente turva demais para pensar com clareza. O que faria? Para onde iria? Não tinha família próxima, apenas a avó, Dona Lúcia, que vivia em uma pequena cidade do interior, a centenas de quilômetros dali. A ideia de procurar a avó, de se mostrar tão quebrada e desamparada, era quase tão dolorosa quanto a própria situação. Dona Lúcia sempre foi seu porto seguro, a rocha em sua vida, mas Isadora sempre se esforçou para mostrar-lhe uma imagem de sucesso e força. Revelar a verdade seria admitir uma falha colossal. Enquanto tentava reunir forças para levantar, o celular vibrou em sua mão. Era uma mensagem de um número desconhecido. O coração de Isadora deu um salto, uma mistura de medo e esperança. Seria Marcelo, arrependido? Ou talvez uma amiga, preocupada. Mas a mensagem era curta, direta, e gelou seu sangue. Sua avó, Dona Lúcia, faleceu esta madrugada. O velório será hoje à tarde em Piracicaba. O mundo de Isadora, que já estava em ruínas, desabou de vez. A única pessoa que ela sentia que realmente amava, que a entendia, que a acolheria sem julgamentos, havia partido. A dor da perda se somou à dor da traição, criando um fardo insuportável. Ela soltou um grito abafado, um lamento que rasgou o silêncio do quarto, e as lágrimas, antes contidas, jorraram sem controle.
A viagem para Piracicaba foi um borrão. Isadora dirigiu em um estado de torpor, as lágrimas embaçando a visão, a mente em um turbilhão de memórias e arrependimentos. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção a um passado que ela havia tentado deixar para trás, mas que agora chamava de volta com a força de um imã. A pequena cidade, com suas ruas tranquilas e casas antigas, parecia inalterada, um contraste cruel com a devastação em sua vida. O velório de Dona Lúcia foi simples, com poucos presentes, a maioria vizinhos e amigos de longa data da avó. Isadora se sentia um fantasma, observando a cena de longe, incapaz de se conectar com a realidade. Ela era a única parente de sangue, mas se sentia a mais distante de todos. Ao lado do caixão, Isadora se ajoelhou, as mãos tremendo ao tocar a pele fria e enrugada de Dona Lúcia. As lembranças da infância inundaram sua mente, o cheiro de bolo de fubá na cozinha da avó, as histórias contadas à luz de velas em noites de chuva, os conselhos sábios e gentis que sempre a guiavam. Dona Lúcia sempre foi uma mulher à frente de seu tempo, uma incentivadora incansável. Estude, minha filha. Vá para a cidade grande, conquiste o mundo. Não se prenda a essa vidinha de interior, ela dizia, os olhos brilhando com uma esperança que Isadora, na época, não compreendia totalmente. A avó sonhava para ela um futuro brilhante, longe das limitações que ela mesma havia enfrentado. Mas Isadora também tinha seus próprios sonhos, sonhos que, na época, pareciam contradizer os de sua avó. Ela queria uma família grande, uma casa cheia de crianças, o aroma de comida caseira preenchendo o ar. Ela queria ser cozinheira, criar pratos que contassem histórias, que aquecessem a alma. A avó, embora sempre a incentivasse a estudar, nunca desdenhou de seu desejo de ser mãe e de cozinhar. Ela apenas queria que Isadora tivesse escolhas, que não se limitasse. Agora, ali, diante do corpo inerte de sua avó, Isadora sentia o peso de todas as escolhas não feitas, de todos os sonhos adiados, de todas as palavras não ditas. A culpa a corroía. Após o funeral, Isadora se viu sozinha na casa da avó, um lugar que, apesar de familiar, parecia estranho e vazio. Cada objeto, cada móvel, cada fotografia na parede era um lembrete da presença de Dona Lúcia e da ausência que agora sufocava. Ela começou a arrumar as coisas da avó, um processo doloroso de desapego e redescoberta. Em meio a caixas empoeiradas e álbuns de fotos amarelados, Isadora encontrou uma carta antiga, endereçada a ela, com a caligrafia elegante de Dona Lúcia. O coração de Isadora disparou. A carta era de anos atrás, escrita pouco antes de Isadora se mudar para Uberlândia, e falava sobre a importância de seguir o coração, de não se deixar abater pelas dificuldades da vida. Mas havia algo mais, uma frase enigmática que a deixou intrigada. Há segredos que o tempo guarda, mas a verdade sempre encontra seu caminho, minha querida. Confie em mim, sempre. O que Dona Lúcia queria dizer com aquilo? Um mistério se abria, uma pequena fresta de luz na escuridão que a envolvia. A carta de Dona Lúcia, com sua caligrafia firme e as palavras enigmáticas, tornou-se o único ponto de luz na escuridão que envolvia Isadora. Há segredos que o tempo guarda, mas a verdade sempre encontra seu caminho, minha querida. Confie em mim, sempre. A frase ressoava em sua mente, uma melodia estranha e reconfortante. O que sua avó sabia? Que segredos eram esses? Isadora sentia uma pontada de esperança, uma pequena chama que se acendia em meio ao desespero. Talvez, apenas talvez, houvesse algo mais, algo que pudesse dar sentido a toda aquela dor. Ela guardou a carta como um tesouro, a única herança palpável de sua avó, além das memórias. Os dias seguintes foram de um luto duplo, pela avó e pela vida que ela havia perdido. Isadora se viu imersa na tarefa de esvaziar a casa de Dona Lúcia em Piracicaba, um processo que era ao mesmo tempo terapêutico e excruciante. Cada objeto que tocava trazia uma enxurrada de lembranças, e a ausência da avó era um eco constante. Ela se sentia deslocada, sem rumo, uma estranha em sua própria história. A casa, antes cheia de vida e risadas, agora era um monumento à solidão. Isadora passava horas sentada na varanda, observando o movimento lento da rua, tentando encontrar um propósito, uma direção. Foi durante uma dessas tardes de introspecção que o celular de Isadora tocou. Era um número desconhecido de Uberlândia.
Uma voz fria e formal do outro lado da linha se apresentou como o advogado de Marcelo. Ele informou que Isadora tinha 48 horas para retirar seus pertences do apartamento, ou eles seriam descartados. A notícia, embora esperada, atingiu-a como um golpe. Marcelo não estava apenas a expulsando, ele estava apagando sua existência daquele lugar, de sua vida. A humilhação se aprofundava, e a raiva começou a borbulhar sob a superfície de sua tristeza. Ela não era apenas uma mulher abandonada, era uma mulher sendo apagada. Isadora retornou a Uberlândia com o coração pesado, mas com uma nova determinação. Ela não permitiria que Marcelo a destruísse completamente. Ao chegar ao apartamento, encontrou a porta entreaberta. O ar estava diferente, impregnado de um perfume que não era o seu. Entrou, e a cena que se apresentou a seus olhos a fez parar no meio da sala, o corpo congelado. Marcelo estava ali, no sofá que eles haviam escolhido juntos, abraçado a uma mulher loira, que ria de forma desinibida. A intimidade entre eles era palpável, descarada. A taça de vinho na mão de Marcelo, o sorriso satisfeito no rosto da mulher, tudo gritava desrespeito. A loira, ao perceber a presença de Isadora, soltou uma risadinha debochada e sussurrou algo no ouvido de Marcelo. Ele se virou, os olhos frios, sem um pingo de remorso. Ah, Isadora! Que surpresa! Pensei que já tivesse entendido o recado. A voz dele era carregada de sarcasmo. Isadora sentiu o sangue ferver. A humilhação era insuportável. Ela não era apenas uma ex-esposa, era uma intrusa em sua própria casa, testemunhando a felicidade do homem que a havia traído com outra mulher. A dor se transformou em uma fúria silenciosa, uma chama gelada que se acendeu em seu peito. Isadora não disse uma palavra. Apenas caminhou em direção ao quarto, a dignidade ferida, mas intacta. Ela não lhes daria o prazer de vê-la desabar. Enquanto arrumava suas poucas coisas em uma mala, ouvia as risadas e os sussurros vindo da sala, cada som um martelo batendo em sua alma. Ela pegou algumas roupas, seus livros favoritos, e a pequena caixa de madeira onde guardava a carta de Dona Lúcia. Não havia tempo para mais nada. Aquele lugar não era mais seu. Aquele homem não era mais seu. Aquele capítulo de sua vida estava brutalmente encerrado. Ao sair do quarto, Marcelo a interceptou no corredor, o sorriso cínico ainda em seu rosto. Ah, quase me esqueci. A casa da sua avó. Ela me doou, sabia? Pouco antes de morrer. É minha agora. As palavras de Marcelo foram um choque elétrico, um raio que a atingiu em cheio. A casa de Dona Lúcia. Doada a ele? Era impossível. A avó jamais faria algo assim. Aquele era o último refúgio de Isadora, a única herança que lhe restava. Você está mentindo, ela conseguiu balbuciar, a voz embargada pela incredulidade e pela dor. Marcelo riu, um som seco e cruel. Mentindo? Tenho os documentos, Isadora. Tudo legalizado. E se você tentar qualquer coisa, se for a justiça, eu revelo o seu segredo. Aquele segredo da venda do bebê. Acha que alguém vai acreditar em você depois disso? O ar faltou nos pulmões de Isadora. Venda do bebê. Que segredo era esse? Ela não tinha ideia do que ele estava falando, mas a menção de um bebê e de venda a deixou em pânico. A mente de Isadora girava, tentando conectar as peças de um quebra-cabeça macabro. A carta da avó, as palavras enigmáticas, e agora essa acusação absurda. Marcelo estava chantageando, usando algo que ela sequer compreendia. Isadora sentiu um frio na espinha. A ameaça era real, e a confusão era avassaladora. Ela não tinha forças para confrontá-lo naquele momento, para desvendar aquela mentira. Apenas o encarou, os olhos cheios de uma mistura de medo e ódio, e saiu do apartamento, arrastando a mala pesada. O elevador desceu lentamente, levando-a para fora daquele inferno. Ela estava na rua, sozinha, sem casa, sem família, e agora com uma ameaça velada pairando sobre sua cabeça. A vida que ela conhecia havia sido completamente destruída, e um novo e aterrorizante mistério se apresentava. A mala pesada nas mãos de Isadora parecia carregar não apenas seus pertences, mas todo o peso de sua vida desfeita.
Ela caminhava pelas ruas de Uberlândia, o sol da tarde já se pondo, pintando o céu com tons alaranjados que contrastavam cruelmente com a escuridão em seu coração. Não tinha para onde ir. A casa da avó, seu último refúgio, havia sido tirada dela por Marcelo, de uma forma tão cruel quanto a expulsão de seu próprio lar. A ameaça velada sobre a venda do bebê pairava como uma nuvem negra, uma acusação absurda que a deixava atordoada e apavorada. O que Marcelo sabia? Ou melhor, o que ele achava que sabia? A mente de Isadora era um turbilhão de perguntas sem respostas, de medos e incertezas. Ela acabou encontrando abrigo em um pequeno hotel no centro da cidade, um lugar simples e impessoal, que apenas acentuava sua solidão. Naquela noite, Isadora não conseguiu pregar os olhos. A imagem de Marcelo com a outra mulher, a frieza em seus olhos, a crueldade de suas palavras, tudo se repetia em um loop incessante. Mas o que mais a atormentava era a menção do bebê. Ela nunca havia tido um filho. Nunca havia vendido um bebê. A ideia era tão grotesca, tão distante de sua essência, que a fazia questionar a sanidade de Marcelo. Ou talvez, a sua própria. No dia seguinte, com uma determinação que brotava da própria indignação, Isadora decidiu que não se deixaria abater. Ela não tinha mais nada a perder, e isso, de alguma forma, a libertava. O primeiro passo seria entender o que Marcelo queria dizer com aquela chantagem. Ela precisava de respostas, e sabia exatamente quem poderia ajudá-la a desvendar esse mistério. Patrícia, sua amiga de infância, que agora era diretora do Registro Civil em Piracicaba. Patrícia sempre foi sua confidente, a única pessoa que conhecia os detalhes mais íntimos de sua vida, incluindo o passado na pequena cidade. A viagem de volta a Piracicaba foi diferente. Desta vez, Isadora não estava em luto, mas em busca. A paisagem que passava pela janela do ônibus parecia menos cinzenta, e a esperança, ainda que tênue, começava a colorir seus pensamentos. Ao chegar, foi direto ao cartório, onde encontrou Patrícia em meio a pilhas de documentos e carimbos. O reencontro foi caloroso, um abraço apertado que transmitia mais do que 1000 palavras. Patrícia, com seus olhos expressivos e seu sorriso acolhedor, percebeu imediatamente que algo estava errado. Isadora! Que surpresa! Pensei que você estivesse em Uberlândia. Aconteceu alguma coisa? Patrícia perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Isadora, com a voz embargada, desabafou. Contou sobre a traição de Marcelo, a expulsão do apartamento, a doação da casa da avó e, por fim, a chantagem sobre a venda do bebê. Patrícia ouvia atentamente, o rosto contorcido em uma mistura de choque e indignação. Marcelo é um monstro. Como ele pôde fazer isso com você? Ela exclamou, a raiva brilhando em seus olhos. Quando Isadora mencionou a chantagem, Patrícia franziu a testa, pensativa. Venda de bebê. Isadora, isso é absurdo. Você nunca teve um filho. Mas, espera um pouco. Lembro-me de algo que sua avó me contou, há muitos anos, sobre um período em que você esteve muito doente, e ela teve que se mudar para o campo com você por um tempo. Ela sempre foi muito reservada sobre isso, mas me disse que era para te proteger de algo muito sério. As palavras de Patrícia acenderam uma luz na mente de Isadora. A doença, a mudança para o campo, tudo isso havia sido um período nebuloso em sua memória, algo que Dona Lúcia sempre evitou discutir. Patrícia, com sua experiência no registro civil, ofereceu-se para ajudar. Vamos investigar isso, Isadora. Não faz sentido. Se Marcelo está te chantageando com algo assim, deve haver alguma base, por mais distorcida que seja. Começaremos pelos registros de nascimento e óbito daquela época, aqui na cidade e nas cidades vizinhas, especialmente na área rural onde sua avó morou com você. A determinação de Patrícia era um bálsamo para a alma de Isadora. Ela não estava mais sozinha. Enquanto Patrícia começava a vasculhar os arquivos, Isadora se viu revisitando memórias de sua adolescência, especialmente daquele período em que morou com a avó no campo. Ela tinha cerca de 17 anos na época, e a vida na cidade grande, com seus estudos e ambições, parecia um futuro distante. Naquela época, ela havia reencontrado Rafael, um antigo amor de infância. Rafael era um jovem carismático, com um sorriso encantador e um olhar intenso que a fazia suspirar.
Eles passavam horas juntos, explorando os campos, sonhando com um futuro que parecia promissor. A paixão entre eles era avassaladora, um fogo que consumia tudo ao redor. Aquele romance de verão, intenso e proibido, resultou em uma gravidez inesperada. Isadora, ainda adolescente, se viu em um dilema avassalador. O medo, a vergonha, a incerteza do futuro a consumiam. Quando contou a Rafael, ele, inicialmente, prometeu apoio, mas a pressão da família dele, que tinha outros planos para o filho, o fez recuar. Ele a abandonou, deixando-a sozinha para enfrentar as consequências de um amor juvenil. A dor da traição de Rafael foi profunda, mas a preocupação com o bebê que crescia dentro dela era ainda maior. Dona Lúcia, ao descobrir a gravidez, reagiu com uma mistura de choque e pragmatismo. Ela sabia que, sendo Isadora menor de idade, o risco de perder o bebê para um orfanato era real e iminente. Para protegê-la, para preservar a dignidade de sua neta e a vida de seu bisneto, a avó orquestrou um plano audacioso. Elas se mudariam para uma pequena propriedade rural, longe dos olhos curiosos da cidade. Isadora estudaria externamente, e a avó a ajudaria no parto, mantendo tudo em segredo. A decisão foi difícil, mas a avó estava determinada a proteger sua família a qualquer custo. A pequena casa de taipa no meio do campo, a poucos quilômetros de Piracicaba, tornou-se o refúgio secreto de Isadora e Dona Lúcia. Longe dos olhares curiosos e dos julgamentos da sociedade, elas construíram um universo particular, onde o silêncio do campo era quebrado apenas pelos sons da natureza e pelos batimentos acelerados do coração de Isadora. A gravidez avançava, e com ela, a mistura de medo e uma estranha, quase proibida, esperança. Isadora sentia o bebê se mexer dentro dela, um lembrete constante da vida que estava gerando, mas também da complexidade e do perigo de sua situação. Dona Lúcia era sua rocha, sua parteira, sua confidente, sua protetora. Ela ensinava a Isadora sobre ervas medicinais, sobre a força da mulher, sobre a resiliência da vida. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Isadora, com a barriga cada vez mais proeminente, estudava à luz de velas, os livros de arquitetura abertos sobre a mesa rústica, enquanto a avó preparava chás e sopas nutritivas. A vida no campo era dura, mas a presença de Dona Lúcia tornava tudo suportável. Elas conversavam sobre o futuro, sobre o bebê que estava por vir, sobre os sonhos que Isadora ainda nutria, apesar de tudo. A avó sempre a lembrava: "Você é forte, minha neta. Mais forte do que imagina. E esse bebê será a sua maior força." As palavras da avó eram um bálsamo para a alma ferida de Isadora, um lembrete de que, mesmo em meio à adversidade, a vida encontrava um caminho. A noite do parto chegou de repente, em meio a uma tempestade torrencial que castigava o campo. Os ventos uivavam, a chuva batia forte no telhado, e os trovões ecoavam, criando uma atmosfera dramática e assustadora. Isadora sentiu as primeiras contrações, e o medo se misturou à excitação. Dona Lúcia, com sua calma habitual, mas com os olhos cheios de preocupação, preparou tudo. A água quente, os panos limpos, as ervas para aliviar a dor. Horas de trabalho de parto se seguiram, uma batalha extenuante entre a vida e a dor. Isadora gritava, chorava, mas a voz de sua avó, firme e encorajadora, a guiava em cada contração. "Força, minha filha! Está quase lá! Pense no seu bebê!" Finalmente, em meio à escuridão da noite e ao som da chuva, um choro fraco preencheu o pequeno cômodo. Era um menino. Isadora, exausta, mas com uma alegria indescritível, estendeu os braços para segurar seu filho. Aquele pequeno ser, com seus cabelos escuros e seus olhos ainda fechados, era prova de seu amor, de sua força, de sua resiliência. Dona Lúcia, com um sorriso cansado, mas radiante, entregou o bebê nos braços de Isadora. O toque da pele macia, o cheiro de recém-nascido, o calor do corpo do filho contra o seu, tudo era perfeito. Naquele momento, Isadora esqueceu a dor, a traição, o abandono. Ela era mãe. E nada mais importava. Mas a alegria durou pouco. Dona Lúcia, com uma expressão séria, pediu o bebê de volta. "Preciso limpá-lo, minha filha. Descanse um pouco." Isadora, ainda atordoada pela exaustão e pela emoção, assentiu.
A avó preparou um chá forte, com ervas que Isadora não reconheceu, e a convenceu a beber para se recuperar. O líquido era amargo, mas Isadora confiou em sua avó. Em poucos minutos, uma sonolência avassaladora a invadiu, e ela caiu em um sono profundo, embalada pelo som da chuva e pela imagem de seu filho recém-nascido. Quando Isadora acordou, o sol já entrava pela janela, e o cheiro de café fresco preenchia a casa. A tempestade havia passado, mas uma nova tempestade se formava em seu coração. Ela se sentou na cama, a cabeça latejando, e a primeira coisa que buscou foi seu bebê. Vovó, onde está meu filho? Dona Lúcia estava sentada à mesa, o rosto pálido, os olhos inchados. Ela se aproximou da cama, a voz embargada, e segurou as mãos de Isadora. Minha querida, preciso te contar uma coisa. O bebê, ele não resistiu. As palavras da avó foram um choque elétrico, um raio que atingiu em cheio. Não, não pode ser. Eu o segurei. Ele estava vivo. Ele chorou. Isadora gritou, a voz rasgada pela dor e pela incredulidade. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, explicou, a voz baixa e cheia de pesar. Ele tinha um problema no coração, Isadora. Uma condição grave. Eu fiz de tudo, mas não havia nada que pudesse ser feito. Ele se foi durante a noite. O mundo de Isadora desabou novamente. A alegria de ser mãe se transformou em um luto avassalador, uma dor que parecia rasgar sua alma em pedaços. Isadora chorou, gritou, se desesperou. A imagem de seu filho, tão pequeno e frágil, se misturava à dor da perda. Ela não conseguia aceitar. Não podia ser verdade. Mas Dona Lúcia, com uma firmeza que Isadora nunca havia visto, a puxou para um abraço apertado. Você precisa ser forte agora, minha neta. Ninguém pode saber sobre isso. Se descobrirem que você teve um filho e ele morreu, sendo menor de idade, eles podem te prender. Vão dizer que você foi negligente, que eu fui negligente. Você precisa acreditar em mim, Isadora. Por favor. É para o seu bem. Para o nosso bem. A ameaça de prisão, a fragilidade de sua situação, a dor avassaladora da perda, tudo se misturou em um turbilhão de emoções. Isadora, ainda em choque, sem forças para questionar, apenas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela confiou em sua avó, a única pessoa que tinha no mundo. A dor da perda do filho, somada ao segredo que agora carregava, era um fardo insuportável. Ela se sentia vazia, quebrada, com um buraco em seu peito que parecia nunca mais se fechar. Aquele dia marcou o início de uma nova vida para Isadora, uma vida marcada pela ausência, pelo luto e por um segredo que a assombraria por anos. Os meses que se seguiram à suposta morte de seu filho foram um borrão de dor e desespero para Isadora. Ela vivia em um estado de torpor, como se uma parte essencial de sua alma tivesse sido arrancada. A casa no campo, antes um refúgio, agora era um túmulo para suas esperanças. Cada canto, cada objeto, cada silêncio parecia gritar a ausência de seu bebê. Dona Lúcia, embora visivelmente abalada, mantinha uma postura firme, repetindo incessantemente a necessidade de manter o segredo, de proteger Isadora da prisão e do escândalo. A avó, com seu amor incondicional, tentava preencher o vazio, mas a ferida no coração de Isadora era profunda demais para cicatrizar. Isadora tentou se agarrar aos estudos, aos livros de arquitetura que antes a fascinavam, mas a concentração era quase impossível. As linhas e os ângulos pareciam sem sentido diante da imensidão de sua perda. Ela passava horas olhando para o horizonte, para os campos verdes que se estendiam à sua frente, buscando uma resposta, um sinal, qualquer coisa que pudesse aliviar a angústia que a consumia. A imagem de seu filho, tão brevemente em seus braços, era a única coisa que a mantinha conectada à realidade, mas também a única que a fazia desabar em lágrimas silenciosas. Aos poucos, a vida no campo começou a se tornar insuportável. O isolamento, a constante lembrança da tragédia, a necessidade de esconder a verdade de todos, tudo isso pesava sobre Isadora como uma montanha. Ela precisava de um novo começo, de um lugar onde pudesse tentar reconstruir sua vida, longe das sombras do passado. Foi então que Dona Lúcia, percebendo o sofrimento da neta, a incentivou a ir para Uberlândia, a seguir seu sonho de ser arquiteta. Vá,
minha filha. Construa sua vida. Eu estarei aqui, sempre. Mas você precisa viver, Isadora. Por você e por ele. As palavras da avó, embora cheias de amor, carregavam também um tom de despedida, como se ela soubesse que aquele seria o último adeus. Isadora se mudou para Uberlândia, levando consigo apenas uma mala e o coração em pedaços. A cidade grande, com seu ritmo acelerado e suas infinitas possibilidades, oferecia um escape bem-vindo da dor do campo. Ela mergulhou de cabeça nos estudos, buscando na arquitetura uma forma de canalizar sua energia, de construir algo novo em meio às ruínas de sua vida. A cada projeto concluído, a cada reconhecimento, ela sentia uma pequena fagulha de esperança reacender. A carreira se tornou seu refúgio, seu propósito, a forma de provar a si mesma e a memória de sua avó que ela era capaz de superar qualquer adversidade. Os anos se passaram, e Isadora se tornou a arquiteta bem-sucedida que conhecemos no início da história. Ela construiu uma vida de aparências, uma fachada de força e sucesso que escondia a dor profunda de seu passado. O casamento com Marcelo, a busca incessante por ter filhos, tudo era uma tentativa de preencher o vazio deixado pela perda de seu primeiro amor e de seu bebê. Mas a ferida nunca cicatrizou completamente. A cada aniversário que passava, a cada criança que via, uma pontada de tristeza a invadia, um lembrete silencioso do que ela havia perdido. Agora, com a traição de Marcelo e a perda da casa da avó, Isadora se via novamente no ponto zero, mas com uma diferença crucial. A chantagem de Marcelo sobre a venda do bebê havia reaberto uma ferida antiga, mas também plantado uma semente de dúvida. As palavras de Dona Lúcia, há segredos que o tempo guarda, mas a verdade sempre encontra seu caminho, ecoavam em sua mente com uma nova intensidade. E se seu filho não tivesse morrido? E se tudo fosse uma farsa? A ideia era aterrorizante, mas também a única coisa que a impedia de desabar completamente. De volta a Piracicaba, na casa de Patrícia, Isadora se sentia um pouco mais segura. A amiga, com sua lealdade inabalável, havia se tornado seu único porto seguro. Patrícia, que já havia iniciado a busca nos registros civis, trouxe as primeiras informações. Isadora, eu vasculhei todos os registros de nascimento e óbito daquela época, aqui em Piracicaba e nas cidades vizinhas, especialmente na área rural onde sua avó morou. E não encontrei nada. Nenhum registro de óbito de um bebê com as características que você me deu. E o mais estranho é que também não há registro de nascimento seu naquele período. As palavras de Patrícia foram um choque. Nenhum registro. Isso significava que a história da avó, por mais dolorosa que fosse, não tinha um respaldo oficial. A mente de Isadora começou a trabalhar em alta velocidade. Se não havia registro de óbito, seu filho poderia estar vivo. A esperança, antes uma pequena chama, agora se transformava em um incêndio avassalador. Mas se ele estava vivo, onde ele estava? E por que Dona Lúcia teria mentido para ela? A dor da traição de Marcelo se misturava à dor de uma possível traição de sua avó, a única pessoa em quem ela confiava cegamente. Patrícia, percebendo a angústia de Isadora, continuou: eu também tentei localizar a chefe da maternidade da vila, a doutora Silvia, que era a única médica da região na época. Mas ela se aposentou há muitos anos e se mudou para um lugar desconhecido. Parece que ela desapareceu do mapa. A notícia sobre a doutora Silvia adicionava mais uma camada de mistério. O desaparecimento da única testemunha médica do parto era, no mínimo, suspeito. Isadora sentiu um calafrio. A verdade estava ali, escondida em algum lugar, e ela estava determinada a encontrá-la, custe o que custar. A notícia de que não havia registro de óbito de seu filho, nem de seu próprio nascimento naquele período, foi um choque que reverberou na alma de Isadora. A dor da perda, que a acompanhará por tantos anos, agora se misturava a uma fúria crescente. Se seu filho não havia morrido, então ela havia sido enganada. Enganada por quem? E por quê? A figura de Dona Lúcia, antes seu porto seguro, agora se tornava uma fonte de mistério, talvez, de uma traição ainda mais profunda que a de Marcelo. A cabeça de Isadora girava, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça macabro. A carta da avó, com sua promessa de que a verdade sempre encontra seu caminho,
ganhava um novo e perturbador significado. Patrícia, vendo a angústia de Isadora, tentou acalmá-la. Isadora, precisamos ter calma. Pode haver uma explicação. Talvez os registros tenham sido feitos em outra cidade, ou de forma irregular. Mas o fato de a doutora Silvia ter desaparecido é muito suspeito. Ela seria a única testemunha médica do seu parto. A amiga, com sua voz ponderada, tentava trazer um pouco de racionalidade ao caos emocional de Isadora. Mas a mente da arquiteta já estava em outro lugar, traçando um plano, uma estratégia para desvendar a verdade. Naquela noite, Isadora mal conseguiu dormir. A ideia de que seu filho poderia estar vivo, em algum lugar, consumia cada pensamento. Ela se lembrava do toque de sua pele, do cheiro de recém-nascido, do choro fraco que preencheu a casa na noite da tempestade. Aquelas memórias, antes tingidas de luto, agora brilhavam com uma nova e desesperada esperança. Ela precisava encontrá-lo. Precisava saber o que realmente aconteceu. A dor feminina, que a havia fragilizado por tanto tempo, agora se transformava em uma força inabalável, uma determinação feroz. No dia seguinte, Isadora e Patrícia se reuniram novamente, desta vez com um mapa da região e uma lista de todas as famílias que haviam adotado crianças na época em que o filho de Isadora teria nascido. A busca era como procurar uma agulha em um palheiro, mas Isadora estava disposta a virar cada palha. Patrícia, com sua expertise e acesso a informações, conseguiu levantar alguns nomes de famílias que, de alguma forma, estavam ligadas à doutora Silvia ou a pessoas próximas a ela. Uma dessas famílias se destacava, a de Vanessa, uma mulher influente e ambiciosa, que havia se mudado para Uberlândia há alguns anos e agora estava se preparando para uma candidatura a deputada estadual. Vanessa é uma figura conhecida aqui em Uberlândia, Patrícia explicou, apontando para uma foto de uma mulher elegante e de sorriso forçado. Ela é casada com Eduardo, um mecânico muito respeitado na cidade, e tem um filho, Lucas, que deve ter a idade do seu bebê. O mais interessante é que Vanessa era uma das principais doadoras da clínica onde a doutora Silvia trabalhava antes de se aposentar. E há rumores de que ela teve dificuldades para engravidar. As palavras de Patrícia foram como um raio. Uma mulher influente, com dificuldades para engravidar, ligada à médica do parto de Isadora, e com um filho da mesma idade. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Isadora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A intuição gritava que ali estava a chave para seu mistério. Ela olhou para a foto de Lucas, o filho de Vanessa e Eduardo. Um jovem de cabelos escuros, com um olhar que parecia carregar uma profundidade incomum para sua idade. Havia algo nele, uma familiaridade sutil, que a atraía. A ideia de que aquele jovem pudesse ser seu filho, o bebê que ela acreditava ter perdido, era avassaladora. Mas como se aproximar de uma família tão influente sem levantar suspeitas? Foi então que a ideia, audaciosa e arriscada, surgiu na mente de Isadora. Ela se infiltraria. Se tornaria parte da vida deles, de alguma forma. Vou conseguir um emprego na casa deles, Isadora declarou, a voz firme, os olhos brilhando com uma determinação renovada. Patrícia a olhou, chocada. Isadora, você é uma arquiteta renomada. Como vai fazer isso? E se eles te descobrirem? Mas Isadora estava irredutível. Não tenho nada a perder, Patrícia. Preciso saber a verdade. E essa é a única forma. Com a ajuda de Patrícia, que usou seus contatos para criar uma nova identidade e um currículo discreto, Isadora conseguiu uma entrevista para a vaga de governanta na casa de Vanessa. Ela se desfez de suas roupas de grife, de seus acessórios caros, e adotou uma postura mais humilde, mais discreta. A transformação foi completa. A arquiteta bem-sucedida deu lugar a uma mulher simples, em busca de um recomeço. O nervosismo era palpável, mas a adrenalina da missão a impulsionava. A entrevista com Vanessa foi tensa. A candidata a deputada era uma mulher imponente, com um olhar perspicaz que parecia tentar desvendar cada segredo. Ela questionou Isadora sobre seu passado, sobre suas experiências, sobre suas motivações. Isadora, com uma calma que não sentia, respondeu a todas as perguntas,
tecendo uma história de vida que era uma mistura de verdades e meias-verdades. Ela falou sobre a perda de sua avó, sobre a necessidade de recomeçar em uma nova cidade, sobre seu desejo de encontrar um trabalho que lhe desse propósito. Vanessa, aparentemente satisfeita com as respostas, a contratou. Isadora estava dentro. A partir daquele momento, ela seria apenas Isadora, a governanta. Ao entrar na mansão de Vanessa, Isadora sentiu um misto de apreensão e excitação. A casa era luxuosa, mas fria, sem o calor de um lar. Ela observou Lucas, o filho de Vanessa, pela primeira vez de perto. O jovem estava na garagem, sujo de graxa, trabalhando em um carro antigo com o pai, Eduardo. Os olhos de Isadora se fixaram nele, buscando qualquer traço, qualquer semelhança que pudesse confirmar suas suspeitas. O coração de Isadora batia forte. A busca pela verdade havia começado, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse. A mansão de Vanessa, com seus cômodos vastos e sua decoração impecável, era um palco para a vida que Isadora agora observava de perto. Como governanta, ela tinha acesso a todos os cantos da casa, a todos os hábitos da família, a todos os segredos que poderiam estar escondidos sob a superfície polida. A cada dia, Isadora se aprofundava mais em seu papel, limpando, organizando, servindo, enquanto seus olhos e ouvidos permaneciam atentos, absorvendo cada detalhe. A descrição era sua maior arma, e a determinação, seu escudo. Seu foco principal era Lucas. O jovem, com seus 18 anos, era uma figura intrigante. Isadora o observava de longe, enquanto ele interagia com os pais, com os empregados, com seus amigos. Havia algo em seu jeito, em seus gestos, em seu olhar, que a atraía de uma forma inexplicável. Uma familiaridade que ia além da simples intuição. Ela buscava traços, semelhanças, qualquer coisa que pudesse confirmar a terrível e maravilhosa suspeita de que ele era seu filho. Os cabelos escuros, o formato do nariz, a maneira como ele franzia a testa quando estava concentrado, cada detalhe era analisado com uma intensidade quase obsessiva. Lucas passava a maior parte do tempo na garagem, ao lado de Eduardo, seu pai adotivo. A paixão de ambos por mecânica era evidente. O cheiro de óleo e gasolina preenchia o ar, e o som de ferramentas batendo em metal era a trilha sonora de suas tardes. Eduardo, um homem de poucas palavras, mas de um sorriso genuíno, parecia encontrar na mecânica e no filho um refúgio da vida luxuosa e, por vezes, fria, imposta por Vanessa. Isadora observava a dinâmica entre pai e filho, notando a cumplicidade, o respeito mútuo, a alegria simples que compartilhavam ao consertar o motor. Era um contraste gritante com a tensão que pairava no restante da casa. Vanessa, por outro lado, era a personificação da ambição. Sua vida girava em torno de sua carreira política, de eventos sociais, de reuniões com eleitores e patrocinadores. Ela era uma mulher controladora, que ditava as regras da casa e da vida de sua família. Para ela, Lucas deveria seguir uma carreira de prestígio, algo que pudesse impulsionar ainda mais sua imagem pública. A ideia de o filho se dedicar à mecânica, como pai, era vista com desdém, quase como uma vergonha. Isadora sentia a pressão que Vanessa exercia sobre Lucas, a forma como ela tentava moldá-lo à sua própria imagem, ignorando completamente os desejos e talentos do jovem. Aos poucos, Isadora começou a se aproximar de Lucas e Eduardo. Com a desculpa de ajudar na organização da casa, ela encontrava oportunidades para conversar, para observar, para sentir a energia deles. Eduardo era um homem gentil e trabalhador, com um coração bom. Ele tratava Isadora com respeito e cordialidade, e ela percebia a tristeza velada em seus olhos, a melancolia que parecia acompanhá-lo. O casamento com Vanessa, ela percebeu, era uma fachada, uma aliança de interesses que havia esvaziado a alegria de Eduardo. Lucas, por sua vez, era um jovem talentoso e sensível. Ele falava com paixão sobre motores, sobre a arte de consertar carros, sobre o desejo de abrir sua própria oficina. Mas a sombra da mãe pairava sobre ele, sufocando seus sonhos. Isadora sentia uma conexão imediata com ele, uma empatia profunda que ia além de sua missão. Ela via nele a mesma paixão por criar, por construir, que ela mesma tinha pela arquitetura. E, mais do que isso, ela via traços de Rafael, seu antigo amor, o pai biológico de seu filho.
O mesmo brilho nos olhos, o mesmo sorriso de canto de boca, a mesma teimosia gentil. A tensão na casa aumentou quando Vanessa anunciou os planos para o futuro de Lucas. Ela havia arranjado um casamento para ele com Camila, a filha de um empresário influente, que era, para a surpresa e o choque de Isadora, ninguém menos que Rafael, seu antigo amor. Rafael, agora um homem de negócios poderoso e parceiro de Vanessa em seus empreendimentos políticos, era uma figura imponente, mas Isadora ainda reconhecia o brilho em seus olhos. A notícia do casamento arranjado de Lucas com a filha de Rafael foi um golpe para Isadora. O mundo parecia estar se fechando em um círculo cruel. Isadora observou Lucas e Camila juntos. A relação deles era fria, protocolar, sem paixão. Camila era uma jovem bonita, mas parecia tão infeliz quanto Lucas com a situação. Era evidente que o casamento era uma farsa, uma aliança de negócios entre Vanessa e Rafael, usando os filhos como peões em seu jogo de poder. A dor de Isadora se intensificou. Seu filho, se Lucas realmente fosse ele, estava sendo manipulado, forçado a viver uma vida que não era sua, assim como ela havia sido no passado. A urgência de obter uma amostra de DNA de Lucas se tornou avassaladora. Isadora sabia que precisava ser discreta, que qualquer erro poderia comprometer toda a sua missão. Ela esperou o momento certo, observando os hábitos de Lucas, os lugares onde ele costumava deixar seus pertences. A oportunidade surgiu em uma tarde, quando Lucas estava na garagem, concentrado em um motor, e deixou uma escova de cabelo sobre a bancada. Com o coração batendo forte, Isadora se aproximou, pegou alguns fios de cabelo da escova e os guardou cuidadosamente em um pequeno envelope. A adrenalina corria em suas veias. O primeiro passo crucial havia sido dado. Com os fios de cabelo de Lucas cuidadosamente guardados, Isadora sentiu uma mistura de alívio e uma ansiedade avassaladora. O envelope em suas mãos era a chave para desvendar o mistério que a atormentava por anos, a prova que poderia confirmar ou desmentir a maior dor de sua vida. Ela sabia que cada segundo contava. Com a ajuda de Patrícia, que usou seus contatos para garantir a discrição e a rapidez do processo, a amostra foi enviada para um laboratório de confiança em uma cidade vizinha. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Isadora continuava em seu papel de governanta, observando Lucas, Eduardo e Vanessa, mas agora com uma nova perspectiva, uma nova urgência. Ela notava cada vez mais as semelhanças entre Lucas e Rafael, o pai biológico. O jeito de andar, o formato das mãos, a risada contida. E também, para sua surpresa, traços dela mesma. A teimosia nos olhos, a forma como ele se perdia em pensamentos, a paixão por criar e consertar. A cada dia, a intuição de Isadora se fortalecia, e a esperança de que Lucas fosse seu filho se tornava quase uma certeza. Mas a certeza trazia consigo um peso imenso, a dor de ter sido enganada por tanto tempo, a raiva pela vida que lhe foi roubada, e o medo do que viria a seguir. A tensão na mansão de Vanessa era palpável. A campanha política se intensificava, e Vanessa estava cada vez mais exigente e controladora. As discussões com Eduardo se tornaram mais frequentes, e Lucas, oprimido pelas expectativas da mãe e pelo casamento arranjado com Camila, parecia cada vez mais distante e infeliz. Isadora observava tudo, sentindo a dor de Lucas como se fosse sua. Ela queria abraçá-lo, contar-lhe a verdade, mas sabia que ainda não era o momento. Precisava da prova, da confirmação irrefutável. Finalmente, o telefonema de Patrícia chegou. Isadora estava na cozinha, preparando o jantar, quando o celular vibrou em seu bolso. Ela atendeu, o coração batendo descompassadamente. A voz de Patrícia estava embargada, uma mistura de emoção e alívio. Isadora, o resultado chegou. É positivo. Lucas é seu filho. O mundo de Isadora parou. As palavras de Patrícia ecoaram em sua mente, uma sinfonia de alegria e dor. Seu filho estava vivo. Seu filho estava ali, sob o mesmo teto, e ela o havia encontrado. As lágrimas, antes contidas, jorraram sem controle, um rio de emoções que ela havia guardado por quase 2 décadas. Isadora se apoiou na bancada da cozinha, as pernas tremendo, tentando processar a avalanche de sentimentos.
A alegria de ter encontrado seu filho se misturava à raiva pela mentira, à dor pela vida que lhes foi roubada. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e sentiu uma força renovada, uma determinação inabalável. Não havia mais volta. A verdade havia sido revelada, e agora ela lutaria por seu filho, custe o que custar. Naquela mesma noite, Isadora decidiu que não poderia esperar mais. Ela precisava confrontar Vanessa. A oportunidade surgiu quando Vanessa estava sozinha em seu escritório, revisando documentos da campanha. Isadora bateu na porta, a voz firme, mas o coração acelerado. Senhora Vanessa, preciso falar com a senhora sobre algo muito importante. Vanessa, irritada por ser interrompida, levantou os olhos, o rosto contraído. O que é, Isadora? Não vê que estou ocupada? Isadora entrou na sala, fechou a porta atrás de si e colocou o envelope com o resultado do teste de DNA sobre a mesa. É sobre Lucas. E sobre o passado. Vanessa olhou com desconfiança, mas a seriedade no rosto de Isadora a fez prestar atenção. Do que você está falando, governanta? Não tenho tempo para seus mistérios. Isadora respirou fundo e, com a voz embargada, mas firme, revelou a verdade. Lucas é meu filho. Eu sou a mãe biológica dele. E tenho a prova. O rosto de Vanessa empalideceu. Seus olhos se arregalaram em choque, e o copo de água em sua mão caiu no chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do vidro quebrado. Vanessa se levantou, o corpo rígido, os olhos fixos em Isadora, uma fúria crescente em seu olhar. Você está louca! Como ousa inventar uma história dessas? Lucas é meu filho. Eu o criei. A voz dela era um rosnado, carregada de ódio e desespero. Isadora manteve a calma, apontando para o envelope. O teste de DNA não mente, Vanessa. Eu sei o que aconteceu. Sei que meu filho não morreu no parto. Sei que a doutora Silvia o entregou a você. E sei que minha avó foi coagida a mentir para mim. A cada palavra de Isadora, a fúria de Vanessa aumentava. Ela se aproximou da mesa, pegou o envelope e rasgou o documento em pedaços, jogando-os no chão. Isso é uma farsa. Uma armação. Você não vai estragar a minha vida, nem a vida do meu filho. Eu sou uma mulher poderosa, Isadora. Eu posso te destruir. Vanessa tentou suborná-la, oferecendo uma quantia exorbitante de dinheiro para que Isadora sumisse, para que esquecesse tudo. Pense bem, Isadora. Você pode ter uma vida nova, longe daqui, com todo o dinheiro que precisar. Esqueça essa loucura. Esqueça Lucas. Mas Isadora estava irredutível. Meu filho não tem preço, Vanessa. Eu não vou desistir dele. Eu vou lutar pela verdade e pela justiça. A fúria de Vanessa se transformou em ameaças veladas. Você não sabe com quem está se metendo, Isadora. Eu tenho contatos. Eu posso arruinar sua vida, sua reputação. Posso fazer com que você perca tudo, de novo. Ninguém vai acreditar em uma governanta louca que aparece do nada com uma história absurda. Mas Isadora não se intimidou. A dor que ela havia suportado por anos, a injustiça que havia sofrido, tudo isso a havia transformado em uma mulher inabalável. Eu não tenho medo de você, Vanessa. A verdade virá à tona, e você vai pagar por tudo o que fez. O confronto terminou com Vanessa expulsando Isadora de seu escritório, mas a semente da verdade havia sido plantada, e a batalha pela justiça estava apenas começando. A mansão de Vanessa, antes um palco de aparências, agora era um campo de batalha silencioso. A fúria da candidata a deputada, após o confronto com Isadora, era palpável, um veneno que se espalhava por cada cômodo. Isadora, embora expulsa do escritório, permaneceu em seu posto de governanta, a dignidade intacta, a determinação inabalável. Ela sabia que Vanessa não a deixaria em paz, mas também sabia que não podia recuar. Seu filho estava ali, sob o mesmo teto, e a verdade precisava vir à tona. A cada olhar que trocava com Lucas, uma nova onda de amor e proteção a invadia, fortalecendo sua coragem.
Os dias que se seguiram foram de uma tensão insuportável. Vanessa, com sua campanha política em ascensão, estava mais estressada e irritadiça do que nunca. Ela bebia mais, falava mais alto, e suas discussões com Eduardo se tornaram explosivas. A fachada de família perfeita começava a ruir, revelando as rachaduras profundas de um casamento baseado em interesses e mentiras. Lucas, por sua vez, sentia o peso da pressão. O casamento arranjado com Camila se aproximava, e seus sonhos de ter uma oficina mecânica pareciam cada vez mais distantes. Isadora observava o sofrimento do filho, sentindo-se impotente, mas determinada a encontrar o momento certo para agir. Em uma noite chuvosa, após um evento de campanha, Vanessa e Lucas saíram juntos em um carro de luxo. Isadora sentiu um pressentimento ruim, uma angústia que apertava seu peito. Horas se passaram, e eles não retornaram. O telefone tocou na madrugada, e a voz de Eduardo, desesperada, preencheu a casa. Vanessa e Lucas sofreram um acidente. Estão no hospital. O coração de Isadora gelou. Ela correu para o hospital, o medo a consumindo, a imagem de seu filho ferido martelando em sua mente. No hospital, o cenário era de caos. Vanessa estava com ferimentos leves, mas Lucas estava em estado grave, com múltiplas fraturas e traumatismo craniano. A notícia atingiu Isadora como um raio. Ela se sentou em uma cadeira no corredor, as mãos tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo estava ao seu lado, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela estava dirigindo embriagada. Isadora, ele sussurrou, a voz embargada. Eu a avisei para não dirigir, mas ela não me ouviu. A raiva de Isadora se misturou à dor. Vanessa, mais uma vez, havia colocado a vida de seu filho em risco. Enquanto Lucas lutava pela vida na UTI, Vanessa, com sua mente calculista, já estava arquitetando um plano para proteger sua carreira política. Ela sabia que a notícia de um acidente com a candidata a deputada, dirigindo embriagada, seria um escândalo que poderia destruir sua imagem. Com a ajuda de seus advogados e assessores, ela começou a manipular a situação, distorcendo os fatos, plantando informações falsas na mídia. E o pior de tudo, ela tentou convencer Lucas, ainda frágil e sedado, a assumir a culpa pelo acidente. Isadora, que estava sempre por perto, observando cada movimento de Vanessa, ouviu a conversa entre mãe e filho. Lucas, meu amor, você precisa me ajudar. Diga que você estava dirigindo. Ninguém vai acreditar em uma mulher embriagada. Sua carreira está em jogo, meu filho. Pense no nosso futuro. A voz de Vanessa era suave, mas carregada de uma manipulação cruel. Lucas, ainda confuso e debilitado, parecia hesitar, mas a pressão da mãe era imensa. Isadora sentiu um nó na garganta. A crueldade de Vanessa não tinha limites. Eduardo, que também estava desconfiado, começou a investigar por conta própria. Ele percebeu as mentiras de Vanessa, as contradições em suas histórias, a forma como ela tentava silenciar os funcionários do hospital. Ele se aproximou de Isadora, os olhos cheios de uma nova determinação. Eu sei que Vanessa está mentindo, Isadora. Eu a conheço. Ela faria qualquer coisa para proteger sua imagem. Eu vou ajudá-lo a provar a verdade. A aliança entre Isadora e Eduardo se formava, uma união de dor e justiça. Para surpresa de Isadora, Rafael, seu antigo amor e pai biológico de Lucas, também se aproximou. Ele havia sido informado do acidente e, ao visitar Lucas no hospital, percebeu a manipulação de Vanessa. Rafael, que agora era um empresário influente, tinha seus próprios motivos para se vingar de Vanessa. Ele havia descoberto que ela o estava usando em seus esquemas políticos, e que o casamento arranjado de Lucas com sua filha, Camila, era apenas uma fachada para seus negócios ilícitos. Vanessa é uma cobra, Isadora. Ela me enganou, assim como enganou você. Eu vou ajudá-la a desmascará-la. Com a ajuda de Eduardo e Rafael, Isadora começou a reunir provas. Eles coletaram depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança, relatórios médicos que contradiziam a versão de Vanessa. A teia de mentiras e manipulações da candidata a deputada começava a se desfazer. Isadora sentia uma força crescente, uma certeza de que a verdade,
finalmente, viria à tona. A dor feminina que a havia acompanhado por tanto tempo se transformava em uma arma poderosa, impulsionando-a para a batalha final. O hospital, antes um lugar de angústia e incerteza, tornou-se o quartel-general secreto de Isadora, Eduardo e Rafael. Enquanto Lucas se recuperava lentamente na UTI, a equipe trabalhava incansavelmente para desvendar a teia de mentiras tecida por Vanessa. Cada prova coletada, cada depoimento obtido, era um passo em direção à verdade, um golpe contra a fachada impecável da candidata a deputada. Isadora sentia uma energia renovada, uma força que brotava da certeza de que estava lutando por seu filho, por sua dignidade, por uma justiça que lhe havia sido negada por tanto tempo. Eduardo, com sua lealdade e seu conhecimento dos hábitos de Vanessa, foi fundamental. Ele revelou detalhes sobre os esquemas financeiros da esposa, sobre as pressões que ela exercia sobre os funcionários e sobre a forma como ela manipulava as informações para seu próprio benefício. Ele também conseguiu acesso a mensagens de texto e e-mails que comprovavam a tentativa de Vanessa de coagir Lucas a assumir a culpa pelo acidente. A dor de Eduardo em ver a mulher que amou se transformar em um monstro era palpável, mas sua determinação em proteger Lucas era ainda maior. Rafael, por sua vez, usou sua influência e seus contatos no mundo dos negócios para investigar as conexões políticas de Vanessa. Ele descobriu que a candidata estava envolvida em um esquema de desvio de verbas públicas, usando sua campanha como fachada para lavar dinheiro. O casamento arranjado de Lucas com sua filha, Camila, era apenas uma peça nesse jogo sujo, uma forma de consolidar alianças e expandir seus negócios ilícitos. Rafael, que havia sido enganado e usado por Vanessa, sentia uma sede de vingança que o impulsionava a ir até o fim. Ele entregou a Isadora documentos e gravações que comprovavam as atividades criminosas de Vanessa, incluindo conversas com a doutora Silvia, a antiga chefe da maternidade, que revelavam o plano de adoção ilegal de Lucas. A cada nova descoberta, o quebra-cabeça se montava, revelando uma imagem chocante de crueldade e manipulação. A doutora Silvia, coagida por Vanessa e por Rafael, que na época era um jovem ambicioso e sem escrúpulos, envolvido nos primeiros esquemas de Vanessa, havia forjado a morte do bebê de Isadora e o entregado a Vanessa e Eduardo, que, por sua vez, acreditavam estar realizando uma adoção legal, embora com algumas facilidades proporcionadas pela influência de Vanessa. A avó de Isadora, Dona Lúcia, havia sido ameaçada e chantageada para manter o segredo, temendo pela segurança de sua neta e do bebê. A verdade era ainda mais complexa e dolorosa do que Isadora imaginava. Com todas as provas em mãos, Isadora, Eduardo e Rafael sabiam que o momento do confronto final havia chegado. Eles decidiram agir no dia da alta de Lucas do hospital, um momento que Vanessa usaria para fazer um espetáculo midiático, apresentando Lucas como um herói que havia se sacrificado por ela. A ideia era inverter completamente a narrativa, desmascarando Vanessa diante de todos. A tensão era quase insuportável. No dia da alta, o saguão do hospital estava lotado de jornalistas, fotógrafos e apoiadores de Vanessa. Ela, com um sorriso forçado e uma postura impecável, se preparava para dar uma coletiva de imprensa, ao lado de um Lucas ainda pálido e frágil, mas já consciente. Isadora, Eduardo e Rafael se posicionaram estrategicamente, com Patrícia e uma equipe de advogados e policiais à espera. O plano era simples, mas arriscado: confrontar Vanessa publicamente, com todas as provas, e expor seus crimes. Vanessa começou seu discurso, agradecendo o apoio e elogiando a coragem de seu filho, que havia assumido a responsabilidade pelo acidente. Ela tentava se vitimizar, manipulando a emoção do público. Lucas, com um olhar distante, parecia desconfortável com a farsa. Isadora sentiu o sangue ferver. A humilhação que ela havia sofrido, a dor que havia carregado por anos, tudo isso se transformava em uma força inabalável. No momento em que Vanessa se preparava para encerrar seu discurso, Isadora deu um passo à frente, a voz firme e clara, cortando o ar como uma lâmina. Chega de mentiras, Vanessa. Todos os olhares se voltaram para ela. Vanessa encarou, os olhos arregalados em choque e fúria. Quem é você? Segurança! Tirem essa mulher daqui! Mas Isadora não recuou. Eduardo e Rafael se posicionaram ao lado dela, com os documentos e as gravações em mãos.
Eu sou Isadora, a mãe biológica de Lucas. Isadora declarou, a voz embargada pela emoção, mas carregada de uma força inabalável. E Vanessa está mentindo. Ela não é a vítima, é a criminosa. Ela forjou a morte do meu filho, o roubou de mim, e agora está tentando manipulá-lo para encobrir seus próprios crimes. A revelação chocou a todos. Os jornalistas começaram a murmurar, os flashes das câmeras dispararam, e o caos se instalou no saguão do hospital. Vanessa, em pânico, tentou negar, mas as provas apresentadas por Eduardo e Rafael eram irrefutáveis. As gravações da doutora Silvia, os documentos sobre os desvios de verbas, as mensagens de texto. A máscara de Vanessa caiu, revelando a verdadeira face de uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. A humilhação que ela havia infligido a Isadora, agora se voltava contra ela, multiplicada por 1000. O público, antes manipulado, agora via a verdade nua e crua. O saguão do hospital se transformou em um pandemônio. A revelação de Isadora, a mãe biológica de Lucas, e as provas irrefutáveis apresentadas por Eduardo e Rafael, desmascararam Vanessa diante de uma multidão atonita de jornalistas e apoiadores. Os flashes das câmeras disparavam incessantemente, capturando a imagem de uma Vanessa pálida, com o rosto contorcido em fúria e desespero. Sua carreira política, sua reputação impecável, tudo desmoronava em questão de segundos. A humilhação que ela havia planejado para Isadora se voltava contra ela com uma força avassaladora. Enquanto os advogados de Isadora e os policiais se aproximavam de Vanessa, ela, em um ato final de desespero e loucura, sacou uma pequena arma da bolsa. Seus olhos, injetados de ódio, fixaram-se em Eduardo. Você me traiu. Todos vocês me traíram. Ela apontou a arma para ele, e um tiro ecoou no saguão, seguido por gritos de pânico. Eduardo caiu no chão, atingido no ombro. O caos se intensificou, mas os policiais agiram rapidamente, imobilizando Vanessa e retirando a arma de suas mãos. Ela foi algemada e levada, seu rosto desfigurado pela raiva e pela derrota. Rafael, que também era pai biológico de Lucas, foi preso em seguida. As provas de suas atividades criminosas, de sua participação no esquema de adoção ilegal e de seus negócios ilícitos com Vanessa, eram incontestáveis. Ele não resistiu, a resignação em seu olhar, a consciência de que seus erros do passado finalmente o haviam alcançado. Camila, sua filha, que estava presente e testemunhou toda a cena, desabou em lágrimas, a dor da traição do pai e da farsa de seu noivado a consumindo. Lucas, ainda frágil, mas consciente de tudo o que acontecia, observava a cena com uma mistura de choque e alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente havia sido revelada. Ele foi inocentado do acidente, e a farsa de Vanessa foi exposta publicamente. Isadora se aproximou dele, os olhos marejados, mas cheios de amor. Meu filho, ela sussurrou, estendendo a mão. Lucas, com um olhar de reconhecimento e aceitação, segurou a mão dela, um laço de amor e perdão se formando entre eles. Eduardo foi levado para a cirurgia, e a notícia de que a bala havia atingido apenas o ombro, sem risco de vida, trouxe um alívio imenso a Isadora e Lucas. Enquanto Eduardo se recuperava, Lucas e Isadora passaram horas conversando, preenchendo as lacunas de quase 2 décadas. Isadora contou a ele toda a verdade sobre seu nascimento, sobre o plano de Dona Lúcia para protegê-la, sobre a mentira da morte e a adoção ilegal. Lucas ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, compreendendo a complexidade da história de sua mãe biológica. Ele a aceitou, não apenas como sua mãe, mas como uma mulher forte e corajosa que havia lutado incansavelmente por ele. Com o tempo, Lucas se recuperou completamente. Livre das amarras de Vanessa e do casamento arranjado, ele finalmente pôde seguir sua paixão pela mecânica. Com a ajuda de Eduardo, que se tornou seu mentor e um pai amoroso, ele abriu sua própria oficina, um lugar onde seus sonhos ganhavam forma em motores e ferramentas. Camila, a filha de Rafael, que havia se tornado uma grande amiga de Lucas durante o período de recuperação, decidiu apoiá-lo em seu novo empreendimento. Ela, que também havia sido vítima das manipulações de Vanessa e Rafael, encontrou em Lucas e Isadora uma nova família, um porto seguro. Isadora e Eduardo, unidos pela dor e pela luta por Lucas, descobriram um amor inesperado.
A gentileza de Eduardo, sua integridade, sua capacidade de amar e perdoar, conquistaram o coração de Isadora. Ele, por sua vez, encontrou em Isadora uma mulher forte, resiliente e apaixonada, que o ajudou a curar as feridas de um casamento infeliz. Eles se apaixonaram, um amor maduro e verdadeiro, construído sobre a base da confiança e do respeito mútuo. Meses depois, em uma cerimônia íntima e emocionante, Isadora e Eduardo se casaram. Lucas, com um sorriso radiante, foi o padrinho, e Camila, a dama de honra. Eles se mudaram para um novo lar, um apartamento aconchegante e cheio de luz, onde o cheiro de comida caseira e as risadas preenchiam cada canto. Lucas e Camila, com o dinheiro de uma vitória em uma corrida de carros que Lucas havia participado, alugaram um espaço para a oficina, que prosperava a cada dia. A imagem final é de uma família completa e harmoniosa. Isadora e Eduardo trocam olhares apaixonados, selando o compromisso de construir uma vida juntos, baseada na verdade e no afeto. Lucas, agora livre para seguir sua paixão, celebra sua vitória na corrida, com Camila ao seu lado, sua amiga e parceira de vida. A protagonista, Isadora, finalmente encontra a paz, o amor e a família que sempre buscou, superando as adversidades e as injustiças do passado. A verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra seu caminho. E a dignidade, a perseverança e o amor verdadeiro são as maiores forças que uma mulher pode ter para reescrever sua própria história e encontrar a justiça que merece.